partilhar a palavra de Deus. É um momento de muita responsabilidade, mas também é um momento de grande alegria. Hoje, você não sei se viram no grupo, mas hoje nós vamos estudar um pouquinho o capítulo de Mateus 19. No capítulo de Mateus 19, é o momento em que Jesus chegou na Judéia e estava ali no outro lado do Rio Jordão. Então Jesus estava nas caminhadas dele. E ali nós vamos ver que naquele momento Jesus curava, onde Jesus passava a sua bênção, sua alegria. Mas os fariseus, que eram homens da lei, homens religiosos, eles não tinham ainda os ensinamentos de Moisés e eles viviam testando Jesus. A gente já viu isso em outros evangelhos, onde eles colocavam Jesus à prova. Então, nesse momento, eles colocaram Jesus à prova, perguntando a Jesus acerca do divórcio. Então, é certo que um homem repudia a sua esposa, dando a ela a carta do divórcio? Aí Jesus sabia da cilada, Aí Jesus falou com ele assim: mas Deus criou o homem e a mulher, para que quando crescesse, o homem deixava sua casa, deixava seus pais, se juntasse a uma mulher e se tornasse uma só carne. Nesse momento, Jesus quis deixar claro para ele que o casamento é a união de duas pessoas, onde deixam de ser dois e passam a ser um. Aí ele falou: mas Moisés deu a carta de divórcio. Aí Jesus disse para ele: Moisés fez isso por causa da pureza do coração de vocês. Então toda a união que é feita, sobre o olhar, sobre o cuidado, em nome de Deus, é até que a morte os separe. Caso o divórcio, caso haja alguma irregularidade. Então, se nós formos pensar, irregularidades, falésias, a gente vai se ater, a gente vai devagar sobre muitas outras questões. Mas como Jesus aqui voltou à questão da união, então seria bom que nós também pensássemos em voltar nessa união. Porque, às vezes, a gente casa sem pedir a permissão de Deus. Eu mesmo casei assim. Às vezes a gente se une a outra pessoa, se dá em casamento, sem ter sido sob a orientação de Deus. Por motivos que não cabe nós aqui julgar, mas cada um tem o seu. Isso quer dizer que posso divorciar já que não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que Jesus disse que se tiver alguma irregularidade, por exemplo, se houver traição, que a gente chama de adultério, as pessoas têm esse direito, mas nem sempre elas podem conceder o divórcio. Não é verdade? Porque mesmo que nós tenhamos casado errado que eu quero dizer assim, sem a permissão do Senhor, sem notar a presença do Senhor, escolhemos o nosso marido porque era bonito, porque dançava bem, porque falava bem, aí tudo bem. Mas se nós estamos com ele ainda, e hoje como servos que somos, eu penso que nós podemos colocar hoje o nosso casamento na presença do Senhor. Porque se nós acreditamos, que o nosso Deus pode tudo, Ele pode transformar os nossos corações e os corações dos nossos companheiros, para que não cheguemos ao divórcio, para que não cheguemos a esse fim, porque às vezes a gente fala assim: está dentro da igreja, eu não vou me divorciar porque a igreja não permite. Não, a igreja não permite
falando, né? Então, se a gente juntou e é uma só carne, vamos tentar, dentro da medida do possível, né, gente? Eu quero aqui julgar a convivência de ninguém, quem sou eu, né? Não posso. Mas a gente deve tentar melhorar naquilo que for possível para que evitemos o divórcio. Em seguida, Jesus vem falando, nós temos a nossa coordenadora geral, criadora do grupo de mães, ela mandou umas interpretações feitas por ela, muito boas, né? Onde ela vai citando os casos, né? Que hoje a gente não tolera, e daí a gente chega ao divórcio, essas coisas todas, e às vezes as pessoas chegam ao divórcio. Só que nós temos que pensar assim, quando você reconhece Jesus como seu único e Salvador, né, a gente tem que mudar a nossa perspectiva também. Uma vez que nós não viemos, como eu disse antes, quem não veio, né, gente? De um casamento que desde o começo teve um casamento apresentado ao Senhor. Que foi aquele casamento, né, que quando Deus une é uma só carne. Então, se nós pensarmos assim, né, quem já vive uma situação de risco, quem somos nós para dar esse conselho à pessoa, né, para não se separar e continuar? Não, a gente nem tem esse poder, né, gente, de aconselhar. O que a gente pode fazer? É interceder junto ao nosso Deus, junto à Nossa Senhora, interceder por essa vida para que cada um tenha o seu esclarecimento. Porque quando nós guardamos os 10 mandamentos, né, os 10 mandamentos é assim, é tudo para mim. Porque assim, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o outro como a mim mesmo, então fica difícil a gente entrar em um paro difícil, numa briga, né, num conflito muito grande. Porque onde há amor não há conflito, onde há amor não há guerra. Então, mas esses assuntos eram trazidos assim, porque muito tempo atrás, né, a gente percebe nos textos bíblicos mesmo, que a maioria são escritos por homens também, né, a gente percebe que a mulher era tratada de uma forma diferente. Que eles falam assim, pode repudiar sua mulher, né? Então, quer dizer, pode tratar como qualquer coisa, deixa essa para lá e pega outra para cá, né? Então, isso aí Jesus foi deixando claro que não é assim que é o casamento. O casamento não existe um na frente e outro atrás. O casamento é lado a lado. Né? Quando a gente tenta fazer assim no nosso casamento, lado a lado, a gente vai conseguindo andar, né? A gente vai aprendendo, assim, porque eu tenho aprendido muito, né? Depois da minha conversão, que fez um ano recentemente, eu tenho aprendido muito. Então, eu peço a Deus sempre, né, que vai avançando, vai ensinando, porque é tudo muito devagar, mas que vai dando certo, irmãos? Aí depois ele continua, ele vai falar sobre o reino dos céus, vindo, sendo a partir de crianças, porque as crianças, né, Jesus continuava na sua missão, e as crianças começaram a querer chegar até Jesus. Aí os discípulos começaram a tirar, porque estava incomodando, eles achavam que as crianças poderiam incomodar Jesus. Mas Jesus, como sabe o que era, Jesus, assim, eu fico impressionado. Ele usava todas as situações para nos ensinar de uma forma muito clara. Ele falou, não deixe as crianças chegarem. Delas é o reino dos céus. Porque aquele que não se fizer como criança, não herdará o reino de Deus. Porque as crianças, quando a gente pensa em criança, é o quê? É aquele ser que está florido, está aprendendo, tem a inocência, tem a pureza de coração. Então, quando Jesus disse isso, ele
que a pureza de coração, a inocência, essa vontade de aprender, que todo servo de Deus tem que ter, todo filho de Deus, nós temos que ter essa vontade de aprender as coisas de Deus. Todo dia a gente aprende as coisas de Deus, desde que nós estejamos com o nosso coração aberto, né, para a gente aprender. Às vezes a gente lê a palavra, não entende nada. Você lê de novo, mas aí, né, faz a oração do Espírito Santo, e Jesus, quando ele foi, né, ele deixou o Espírito Santo para iluminar cada um de nós. Então, naquele momento que você está assim, vou, não vou, faço, não faço. Lembra, você tem o seu anjo da guarda, que Deus deu um para cada uma de nós aqui tem os nossos anjos da guarda. Não deixe ele ficar com as asinhas enferrujadas. Todo dia chama ele, hoje eu preciso que me ajuda nisso, me orienta, me guarda. Aquela oração que a gente faz com as crianças, me guarda, me rege, então faça também. E aí você vai com ao Espírito Santo, que está ali sempre para nos orientar. Tem momento que a gente está meio encruzilhado, você só para direita ou para esquerda. Aí você clama o Espírito Santo, ele te dá a direção. A mesma coisa com a palavra. Tem hora que você lê a palavra, mas aí você pega e diz, Santo, o que Deus quer falar aqui para mim nessa palavra? O que eu preciso aprender em Mateus 19? Além disso que ele ensina está falando. O que eu preciso aprender? Né? Então, Jesus, a sabedoria de Jesus era muito, né? Quem somos nós? Muito gigante. Então, ele usa um exemplo simples, mas que cada um de nós somos capazes de entender. Quando você olha para uma criança, você entende. Porque ensina, ela aprende. Não é verdade? Então, nós temos que ser assim, para aprender as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus são muitas coisas, gente. A gente, eu acho que você fica morrendo 100 anos aprendendo. Então, todo dia, se nós tivermos um coração igual de uma criança, aberto a aprender e ter a inocência, nós ganhamos o reino de Deus. Assim nos garante Jesus. Então, todo dia o aprendizado nosso é cotidiano, é direto, né? Porque nós temos que partir do princípio que, se eu não sei, se eu não entendi, eu tenho o Espírito Santo para me ajudar. E assim a gente segue. Aí Jesus vai seguindo adiante, né? Aí ele vai falar sobre o jovem rico. O jovem rico era um jovem, né? Que, segundo ele seguia os mandamentos, né? E no próprio Jesus, ele pensou assim que ele já estava tudo certo na vida dele. Tudo certo, só para Jesus confirmar para ele que ele iria para o céu. Aí ele falou para Jesus, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí Jesus falou assim, não matarás, os 10 mandamentos. Jesus falou para ele os 10 mandamentos. Aí ele falou assim, mas isso aí eu já guardo no meu coração. Eu sei os 10 mandamentos, de baixo para cima para baixo, ele sabia de cor. Ele era um jovem, pela segunda palavra, ele era um jovem que procurava ter os ensinamentos de Deus. Ele procurava entender que Deus tinha os fundamentos para a gente. Mas aí ele falou assim, mas o que mais que eu preciso fazer para eu ser salvo? Aí Jesus falou, vai lá, veja o que você tem, dá para os pobres e me serve. Porque Jesus promete que aqueles que seguiam ele, né, os seus apóstolos, aquelas pessoas que largaram a vida delas em nome de Jesus, Jesus prometeu para elas o reino. Jesus prometeu que eles terão, os 12 apóstolos, Jesus prometeu que eles teriam um lugar ao lado de Jesus lá no céu. Mas aí esse moço, esse rapaz, esse jovem, quando Jesus falou assim, vai lá, veja tudo que você tem, dá para os pobres e vem. E siga, né? Aí ele foi se entristeceu.
quando a gente quer entender, né, que a prosperidade de Deus, que Deus nos deu vida em abundância, né, aí a gente pode levar para o lado do dinheiro, porque hoje a gente vive num mundo, quem mais tem, mais pode. Isso é desde muito tempo. Desde a época de Jesus, as pessoas que mais tinham poder, elas que tinham mais dinheiro. Aí a gente pode se questionar, como é para a gente ter nada? Até quando, né? Isso aí cada um de nós que vamos saber. Até quando o meu carro, a minha casa, o meu dinheiro, o meu bem me faz pecar contra Deus. Por exemplo, quando os nossos bens nos fazem pecar? Quando a gente tem a nossa vida, o nosso coração pelo aquilo. Hoje, por exemplo, hoje eu não posso ir na igreja porque, nossa, eu tenho uma casa muito grande, eu tenho que organizar. Alguém abandonou meu carro, eu já chego já espraguejando de poder dar luz. A gente esquece que entendeu aquele, pode dar muito mais. Aí a gente pode sair da graça. Então eu entendo que as pessoas trabalharam, ter as suas coisas para viver nesse mundo, né? Eu acho que não é pecado. O pecado é o quê? Jesus, quando Jesus disse a tristeza do coração dele. Ele se entristeceu. E naquela época que Jesus passou, porque Jesus foi acho que 3 anos que Jesus pregou, né? Não deixava de dar mais Cristo. Jesus precisava que pessoas continuassem levando o reino de Deus que Jesus mostrava. Então Jesus precisava que as pessoas largassem seu pai, sua mãe, suas casas e seguissem a Jesus para aprender, para depois continuar seguindo, falando de Jesus. Então, esse jovem não quis, ele preferiu continuar, porque ele era solteiro, fala, né? Continuar com as riquezas dele e ficou triste com essa ideia que Jesus deu para ele. E aí também, quando fala de divórcio, Jesus fala dos eunucos, né? É uma parte assim que nos chama a atenção também. Quem eram os eunucos? Eunucos eram as pessoas que não tinham sexo. Umas não tinham os órgãos genitais, porque eram cortados, os homens, né, eram cortados, e aí vocês observam, por exemplo, no livro de Esther, os eunucos levou as moças, preparou as moças para chegar no rei, né? Os trabalhadores dos castelos, a maioria eram eunucos. Então, o celibato, e aí eles eram obrigados a manter esse celibato, porque eles não tinham sexo. Então, esse aí era pelo trabalho. Outros eram já de nascença, nascia já assexuado, não tinha esse desejo de sexo. E as pessoas, os santos, se vocês olharem, a maioria dos santos fizeram esse propósito de serem eunucos, serem o celibato, né, que a gente chama dos padres. Que os nossos padres, quando eles fazem a opção de seguir a Jesus, eles fazem a opção pelo celibato. Né? Nós não temos padres casados, porque acredita-se o quê? A noiva do padre é a igreja. Então, para servir a Deus de forma completa. Então, nessa parte é uma opção que as pessoas fazem de ser padres, ou as pessoas fazem de celibato. Muitos santos fizeram essa opção. Né? Se vocês observarem a vida de muitas santas, elas deixavam qualquer noivo dizendo: meu noivo é Jesus. Então não aceitavam ter sexo com a pessoa. E outros eunucos da época dos reis, assim, era porque os reis tinham que manter totalmente o seu poder e a tranquilidade, né, de mexer com as rainhas, mexer com o pessoal.
terminando, deixando mais uma coisa para as irmãs, não é? Leiam um pouquinho a Bíblia, né? Um pouquinho só. Leiam Mateus 19 e tenham um entendimento melhor vocês podem ter. Mas o que nós temos sempre em mente, né, é que nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. As palavras que ali nós temos é ensinamento pessoal da época, mas muitos servem para nós. Amém?